Olá a todos, meu nome é Gabriel Galeski, sou acadêmico do curso de Agronomia FAG, na matéria de Comunicação e Extensão Rural. Estou aqui hoje para trazer um tema sobre agricultura urbana. E esse é meu grupo. Eu sou o Gustavo. Professora Ellen? Olá a todos, eu sou o Hugo. E eu me chamo Vitor. Agora, dando continuidade, vou passar a palavra para o Gustavo para ele fazer a introdução da nossa apresentação. Então, o nosso trabalho é agricultura urbana e nós vamos falar um pouco tudo o que se encaixa dentro dela, os motivos, como você pode trabalhar com ela dentro da área urbana, né? Você pode utilizar a agricultura urbana em locais ociosos, que seriam locais vagos que você não teria algum lugar, assim, exemplo, fundo de quintal, ou uma questão de apartamento, onde que você tem aquelas varandas, você poderia trabalhar com algum tipo de cultivo, você utilizando aquele local. Além disso, você teria como ter Uma sacada, por exemplo, uma pessoa que fica em casa, apartamento, que não tem contato tanto com a área rural, né? Isso. Então, assim, é uma forma de trazer para o seu dia a dia essa qualificação. Agora eu vou falar um pouco sobre o surgimento da agricultura urbana. Ela surgiu principalmente quando teve a industrialização e teve o êxodo rural, no qual as pessoas do campo foram para a cidade. Assim, perderam aquele contato com o meio rural. Então, uma maneira de trazer essa atividade foi que fizeram quintais em casa, hortas no fundo de quintal, varandas, agricultura vertical. Outro fator que ajudou também para essa agricultura urbana crescer foi agora em 2020, que teve a pandemia. E assim teve o lockdown. As pessoas não puderam mais ir trabalhar, então ficaram em casa 24 horas por dia. Então, uma maneira de um hobby, uma cura de depressão, fizeram um cultivo. Prof, eu gostaria de saber se na sua pandemia, você estando em casa, né, não podendo dar aula, você criou um novo hobby, uma nova atividade que envolva agricultura. Sim. Eu tô com 3 crianças em casa, né? A menorzinha com 2 anos, então e a gente não podia nem ir, inclusive, em parques, né? Era proibido circulação nas ruas, né? Então, assim, minha casa virou um pequeno zoológico, né? E como tinha um quintal grande, a gente acabou, assim, as crianças, inclusive, acompanhando o nascimento de pintinhos. Que eu tinha aquelas galinhas, mini galinhas, né? Aquelas de garnizé. Então, assim, tinha a parte de a horta, né? Que isso aí foi importante. Como a gente não tem sítio, né? Então, acabou, assim, se envolvendo com isso para as crianças ficar tão... Ai, me digo... Estressado, né? Dentro de casa, muito fechado. A gente precisa disso, né? O ser humano é prazeroso estar trabalhando com verde, ou pelo menos estar ao lado de algo que tenha a presença de plantas e animais, né? Uhum. Então, aproveitando esse gancho, Hugo, eu gostaria de saber quais são os benefícios que a agricultura urbana traz para a sociedade e para a pessoa. Então, alguns benefícios seriam esse telhado verde, traz alguns benefícios como a melhoria do ar ou até mesmo do solo. Também pode trazer o benefício do sustentabilidade. Também alguma, tipo essas fruta, resto de casca, essas coisas assim, também pode, a compostagem pode virar fertilizante. Uhum. E tem algum benefício econômico? Com certeza tem, né? Porque, assim, conforme a gente vai tendo ali um quintal, fundo de casa, né? A gente acaba produzindo o próprio alimento, né? E isso também é interessante para as pessoas que, caso não confiam no produto do mercado, estão tendo o seu próprio cuidado em casa. Ou seja, vai ter a sua planta ali, seu vegetal. Vai ter a procedência, né? Vai saber como é que é os fins dele. Vou saber o que eu vou estar consumindo. E além disso também, você pode trabalhar, você produzindo, vamos dizer, um alface, um tomate, e o teu vizinho pode produzir salsinha, cebolinha e algumas outras coisas. E em torno disso, você pode ir trocando alimentos durante a semana para você, né? E tipo, gerando um convívio ali com os vizinhos também, né? Mais comunitário, né? Isso.
Eu gostaria de saber se alguém aqui do nosso grupo conhece uma horta comunitária na cidade, porque, por exemplo, nosso grupo é composto por várias pessoas aqui. Eu de Cascavel, Gustavo de Palotina, Hugo e Vitão de Veracruz e Céu Azul. Então, eu gostaria de saber se na cidade de vocês tem alguma que vocês conhecem, algo assim. Lá em Palotina tem a Fazenda Urbana, né? Ela é composta por Estufas? quatro estufas, isso. São 120 metros de comprimento por 35 metros de extensão, de largura, né? Ali dentro eles produzem de tudo, desde salsinha, cebolinha, aquelas folhagens verdes, né? Alface, tomate, eles têm de tudo lá dentro. E o povo de Palotina é bem unido lá, eles compram bastante, eles deixam de comprar no mercado para ir direto na fazenda urbana, porque eles sabem como que é o cuidado, eles confiam nas pessoas que estão lá dentro se empenhando para produzir o alimento, né? E a prof, que dá as matérias de olericultura e floricultura e paisagismo, tu já visitou alguma agricultura urbana ou já viu assim na cidade, que pode relatar pra gente? Sim, aqui em Cascavel, por exemplo, nós temos em bairros, né? Isso aí, claro, o município que está empenhado, mas existe esse programa nacional, né, de agricultura urbana e periurbana, né, no Ministério da Desenvolvimento e Assistência Social, porque também está gerando ali a segurança alimentar, né, de alguma maneira. Mesmo que às vezes é o pessoal do bairro que está ali envolvido, né, aquelas pessoas que têm um tempo maior, às vezes aposentados, ou até mesmo donas de casa que tem algum momento que está podendo utilizar seu tempo investindo ali para cultivar algumas culturas, né? Essas culturas geralmente, igual o Guilherme relatou, Gustavo, a respeito de são folhosas, que elas têm um ciclo mais curto, né? Ou até mesmo algumas, por exemplo, igual batata doce, mandioca, né? Tempero, chás, plantas medicinais. Essas está assim à frente a questão da prefeitura municipal, né? Mas também tem essas próprias nas escolas também, né? As escolas, desde os CMEs até as escolas estaduais, sempre eles têm alguma horta aqui. Essas hortas das quais algumas não são de específica para produzir para as crianças se alimentarem, porque existe também programa nacional para que tenha essa aquisição dos alimentos com os pequenos agricultores, agricultura familiar, agricultura orgânica, mas é também uma forma de aprendizado para os alunos, desde as matérias de biologia, de matemática, eles vão lá para, além de estar também incentivando o consumo de plantas, né? De hortaliças, né? Porque tem crianças que às vezes não têm recebe isso em casa como cultural, né? De consumir frutas e hortaliças, né? Então, é uma maneira que já os professores ali, a equipe está envolvido, né? Então, assim, quando a gente fala de segurança alimentar, porque de qualquer maneira, isso ali está gerando também frutos ali, né? Digo, plantas ali, até mesmo chás, dos quais a própria população que está ali envolvida, né? Nessas hortas que são comunitárias, mas também na própria escola, né? Que às vezes eles vão levar para casa. E aí incentivam, se os pais têm um quintal, ou até mesmo seja sem quintal, mas eles possam cultivar em vaso, possam cultivar de forma vertical, né? De qualquer maneira, é algo assim bem... É um investimento, eu digo, na educação, né? Desde pequeno, porque consumindo frutas e hortaliças desde pequeno, ele vai ser um adulto que vai consumir frutas e hortaliças depois, com menos esforço, né? Então, agora, Vitão, gostaria de saber que você abordasse um pouco, a gente falou da agricultura urbana na nossa região, aqui do Paraná. Gostaria que você falasse um pouco do nosso exemplo de São Paulo, aquele prédio vertical. Então, como o Gabriel comentou, em São Paulo tem um barracão, que antigamente, se eu não me engano, ele era utilizado como uma metalúrgica. Agora ele foi instalado e priorizado para a produção de verduras e... folhosas, isso. E eles cultivam em vertical. É um barracão bem grande, no centro de São Paulo. Ou seja, lá dentro eles têm toda a climatização necessária, tem um sistema hidropônico que fica correndo os nutrientes, e tem a própria iluminação que a
azul e vermelha, que daí assim a planta vai ter um vigor maior e também vai ter um desenvolvimento melhor, mais rápido. Assim, sempre tendo, né, umas plantas para... Dentro da capital, dentro da cidade, isso é bom, muito bom. Uhum. 6 andares de hidroponia, sabe? de culturas, né? 6 andares, uma sobreposta à outra. Imagina o volume de capacidade de produção, né? Pois é, o custo é alto para implantar, mas no caso deles lá, já se pagou já praticamente a produção deles, entendeu? O investimento. E como, vamos dizer assim, São Paulo é uma cidade grande, né? Fica um pouco mais complicado de ter espaço a esse tipo de serviço. Então, foi uma ideia muito boa ter implementado esse barracão, esse tipo de cultivo hidropônico, né? E outra, porque, tipo assim, se você for pegar do sítio lá, da propriedade rural, até na cidade, tem todo o transporte. É o pós-colheita também, né? E isso aí implica um pouco, porque talvez até chegar no mercado, como é folhosa, já perdeu um pouco de água e a planta já murcha. E daí o próprio consumidor vai chegar no mercado, vai ver aquelas folhas meio murchas, ele não vai acabar comprando, né? E vai acabar desperdiçando. Então eles optaram por fazer uma fazenda urbana, né? Dentro do centro de consumo, né? Então, assim, um produto que chega fresco, né? Recém-colhido, com ótima qualidade, né? Então, aproveitando esse gancho agora de centros urbanos, Hugo, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é o telhado verde que está crescendo hoje em dia nos grandes centros urbanos. Telhado verde ecológico, né? Então, o telhado verde é bem interessante, assim, principalmente em grandes cidades, como São Paulo, ou até mesmo Cascavel. E, como eu falei, tem bastante benefícios, né? E também em comunidades ou condomínios pode ser implantados também para ter, tipo, comunitário, né? Pode gerar renda, melhorar a saúde das pessoas, ou até mesmo pessoas mais idosas, ter um compromisso de ir lá, cuidar, ver crescer, plantar, irrigar. Até na nossa cidade lá, eu acho que o Vitor vai saber falar mais que eu, lá na nossa cidade tem as estufas do japonês, que eu acredito que seria uma comunidade, né? Porque é familiar, né? Isso, lá como o Hugo comentou, os japoneses eles vieram para o Brasil e acabaram se interessando bastante nessa parte de folhosas. E então eles começaram com o café, aí o café teve a geada negra, acabou matando tudo e eles começaram a implantação com estufas. Aí eles tem bastante estufa, área de estufa, e são em 3 irmãos. Então, plantaram uma boa quantidade de cebolinha, alface, salsinha, tudo que é de verde, eles reabastecem a região ali. E também, tipo assim, telhado verde não significa só você produzir. Você pode manejar ele de uma forma que ele ajuda na mitigação de calor, né? Porque, tipo, uma grande São Paulo, é difícil você ver as árvores lá em volta. É só prédio e casa. O pessoal está implantando esse telhado verde para dar uma diminuída no calor. As ondas de calor. As ondas de calor e outra. As primeiras chuvas que sempre tem é chuva ácida. Então as plantas lá, o telhado verde, ajuda a filtrar essa água para chegar no solo uma água mais limpa, né? Sobre então agora o telhado verde, vai apresentar um vídeo de um arquiteto que ele explica um pouco mais a relação entre agronomia e arquitetura envolvendo esse telhado verde e as plantas. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Luiz, sou arquiteto, sou formado desde 2022, me formei na FAG em Cascavel. Hoje eu atuo aqui em Palotina, com sede aqui em Palotina e a gente tem uma filial em Cascavel. Eu venho falar um pouco para vocês sobre a arquitetura integrada junto com a agricultura urbana. Essas disciplinas, elas fazem um complemento que é fundamental para todo município. Então hoje aqui em Palotina a gente tem um exemplo que é a Fazenda Urbana. É um espaço todo projetado, desenvolvido por arquitetos e urbanistas, específico para a produção de alimentos. Então lá dentro a gente tem uma hidroponia, uma estufa de hidroponia, né? Onde tem cultivo de vários vegetais, saladas, enfim, tudo que é necessário ali para o consumo humano, né? É produzido lá. Então é um projeto muito legal e hoje está se integrando totalmente com prédios. Então a gente tem prédios residenciais hoje, onde a laje lá em cima já é toda projetada estruturalmente, né?
e de forma que fique funcional para a gente aplicar uma horta lá em cima. É um local para um plantio de um vegetal, de alguma coisa nesse sentido, e funciona muito bem. Então, cada vez mais as cidades elas estão chegando a esse ponto, e isso é muito bom, tanto para as matérias interdisciplinares, vamos falar assim, de arquitetura, agronomia, quanto para o bem viver do cidadão, porque a gente tem alimentos com boa qualidade e a gente tem a praticidade, né? Então a gente vai ter sempre alimentos frescos, porque não vai ter aquela logística de chegar o caminhão lá do campo para entregar no mercado. Às vezes o alimento passou 2 dias viajando, já não está mais fresco, e com a fazenda urbana isso não acontece, né? Então a gente tem essa praticidade e essa qualidade também para o bem viver do cidadão do município ali, que tem já essa disponibilidade da agricultura urbana. Você que é da cidade de Palotina, comente um pouco para a gente o que você vê do futuro dessa agricultura urbana da sociedade. Então, como já tem a fazenda urbana, bastante pessoas estão se comovendo e produzindo mais alimento em casa, utilizando os espaços. Além, estão fazendo a reutilização de plásticos, canos, essas coisas, para produzir a própria hidroponia, né? Desde litros descartáveis. E isso está ajudando bastante na questão de ecológica, e ali a pessoa está conseguindo ter o alimento fresco em casa, né? E Palotina está se desenvolvendo muito rápido nessa parte. Tá ficando uma cidade, assim, parece uma cidade mais limpa, sabe? Prof, o que você pensa para o futuro do Brasil com essa agricultura urbana sendo aplicada no dia a dia? Não seria, eu penso assim, futuro. Eu acho que já é uma questão já necessidade presente, tanto que já tem, por exemplo, uma cidade como Palotina, uma cidade pequena, né? Quantos habitantes? Está em torno de uns 40 mil habitantes. Pois é. Então, assim, hoje é algo assim, já uma necessidade real, e já temos aí grandes exemplos, né? Uma cidade que é no oeste do Paraná, que não é tradicional em cultivo de hortaliças, né? Digamos, é mais o que grãos, e hoje a gente está tendo, além da produção, claro, a agricultura familiar que a gente tem ali na região para abastecer a cidade de Cascavel, a gente está tendo já um exemplo aí de futurista, mas que já está sendo real hoje, né? Uhum. Que é a produção de uma agricultura urbana. Então, assim, isso no Paraná, no interior, né? E vejo que em outras cidades, como a gente viu aí, em capitais, que já é algo que não é feito, já tem um bom tempo, está sendo exemplos aí, bons exemplos, e que eu acho que isso aí é a tendência, né? Cada vez mais. Porque onde houver espaço na horizontal já está sendo utilizado, e o que não há na horizontal está sendo utilizado na vertical, né? E cada vez mais as pessoas querem produzir seu próprio alimento, porque além de ser prazeroso você colher aquilo que você planta, né, você também acompanhou todo aquele processo e você sabe bem a procedência, né? E, além disso, claro, dessas hortas comunitárias ou até mesmo, né, dessas que possuem aí, a gente viu os exemplos, é algo que é mais próximo, né? Algo que está sendo, digamos, você está conhecendo o local, isso é bem importante, né? E quando é urbano, então tem várias restrições ali quanto ao uso de pesticidas, né? Então, assim, tem vários que não vão ser utilizados, até porque não tem como, porque está do lado das casas, do lado, né, dentro ali da cidade. Então, o uso vai ser sempre restrito quanto aos pesticidas. Então, sempre vão ser utilizados o quê? Produtos que tenha agroecológicos, né? Com controle biológico, por exemplo, né? Quando necessário para pragas ou doenças, né? Micro-organismos. Isso. Então, prof, quero agradecer você pela sua presença aqui, pelos seus ensinamentos passados para a gente, e espero que o público que esteja nos assistindo tenha aprendido um pouco mais sobre esse tema, que, se possível, aplique no seu dia a dia. Obrigado.